Você vai trabalhar até a sua última gota de sangue. Era isso que os escravizados normalmente ouviam dos seus patrões, dos donos das escravarias. Ao escravizado não era dado o direito de sonhar, o direito de esperança, o direito de ter esperança na vida. Não. Ele era uma peça que pertencia ao escravista e esse tinha prazer sobremaior de dizer: a sua vida me pertence, eu faço com ela o que eu bem entender. Mesmo dependendo da mão de obra escrava, poucos, raríssimos, foram os fazendeiros, os senhores de escravos, que cuidaram dos seus escravizados. A maioria preferia ficar no prejuízo de ver o escravizado morrendo jovem ou na flor da maturidade, ainda entre 30 e 40 anos, mas não lhe dava uma condição de vida melhor. Preferia que o escravo sofresse e lhe desse depois um prejuízo, porque aquele escravo iria morrer e ele teria de comprar um novo escravo, do que dar uma condição de vida melhor. Aqui na Sesmaria Vitória, Fernando de Steiger cita nas suas cartas que ele preferiu fazer alguns estudos antropológicos e começou a dar umas condições de vida diferentes para alguns escravizados, não para todos, mas para aqueles casados e os obedientes. Para esses, ele oferecia condições de higiene melhores, uma habitação individual para quem tinha família, e ali o escravizado podia fazer uma tarimba, que era uma cama, dormir na tarimba. Os filhos desses também dormiam na tarimba, em um colchão feito com capim, e em alguns casos até com cobertores feitos com folhas de catulé ou mesmo de outras palmeiras que tinham por aqui. Ele cita, o escravista e dono da Sesmaria Vitória, ele cita que esses escravizados viviam bem, tinham alegria, viviam sadios, enquanto que os outros escravizados, mesmo eles sabendo dessas condições que diferenciava as vidas de uns e de outros, os outros escravizados viviam doentes, que ele chamava de preguiçosos e desanimados. Ele preferiu, assim como a maioria dos escravizadores, os escravistas, manter os escravizados em uma condição de vida desumana, senzalas pequenas, sujas, com o telhado baixo, altamente calorosa, quentes, sem entrada de ar para ventilação. É bom que se diga que as senzalas só tinham uma porta e uma janela. Uma porta e uma janela. Não existia porta nos fundos. As senzalas eram feitas de pau a pique, com paredes feitas de biribas e pau a pique, com paredes que eram em torno de 40 a 60 centímetros de espessura, e os telhados, algumas eram de telhas e outras eram de palhas. Aqui na Sesmaria Vitória, pelo que se viu, na época de Steiger, todas as senzalas já eram com telhas produzidas em uma das suas olarias. Então, vejam vocês, mesmo sabendo que poderia provocar, promover uma vida melhor para seus escravizados, aqueles que iriam melhorar as suas condições de vida, dando-lhes mais dinheiro, mais recursos, eles preferiam, eles que eu digo, o escravista preferia não oferecer essas condições de vida para os escravizados. As senzalas não tinham cama, as senzalas não tinham camas, as senzalas não tinham cadeiras, as senzalas não tinham mesas. As pessoas dormiam no chão, ao lado dali tinha um pote com água,
com alguns utensílios de barro ou de bambu que os escravizados faziam para beber água durante a noite, e só. Nem o fogo, que era uma prática comum na África, era permitido que fosse aceso nas senzalas. Na África, o povo banto usava uma fogueira dentro de casa para afugentar os mosquitos, e por conta disso, esse fogo era controlado e fazia com que os mosquitos e alguns insetos não perturbassem o sono. Aqui era proibido esse fogo dentro das senzalas, até porque não tinha um sistema de ventilação. Então veja vocês, como o escravista já tinha maldade no coração, não sabia o que era a palavra amor, nunca tinha ouvido falar o que era humanidade, ele preferia ver o escravo sofrer, minguar e morrer do que oferecer-lhes uma condição de vida melhor. Infelizmente, esses mesmos escravistas que faziam isso viam nos seus dias a dias que aqueles escravizados que estavam trabalhando na casa grande, que estavam tendo uma condição de vida diferente da senzala, estavam vivendo mais e melhor. Mesmo assim, ele não estendia esses, entre aspas, benefícios para o escravizado. Havia um prazer particular, peculiar, em deixar o escravizado morrer à míngua, para que os outros escravos soubessem que ali naquela propriedade não existia Deus, e que quem mandava e desmandava era o escravista. Agora imagine você, o escravizado, viver nessas condições desumanas, passando fome, ao lado da comida, vendo a comida sem poder comer. Por quê? Porque o escravizador simplesmente não queria que ele se alimentasse. Era um prazer para o escravizador ver o escravizado passando fome. Agora imagine o que é que passava no coração desse escravizado quando ele olhava para o escravizador e viu a oportunidade de matá-lo. Será que o escravizado, nesses momentos, orava para algum Deus? Ou pedia que Exu tocasse no seu coração? Até breve.